Olá pessoal, começamos mais um Pod Ipiranga da Nova Gazeta do Ipiranga. Hoje uma entrevista bem bacana, uma pessoa muito especial, mas antes fazer a nossa propaganda do nosso jornal impresso, que a cada 15 dias está aí para você no seu comércio, você que é empreendedor, você quer fazer um anúncio conosco aqui, ó, só entrar nas nossas redes sociais aí e pedir mais informações, tá? Tem 15 mil exemplares, a cada 15 dias é esse jornal aqui, que ajuda muitos comerciantes aqui no bairro. Se você quiser também, é só dar um toque pra gente aí, tá bom? Vamos começar mais um episódio maravilhoso aqui do nosso Pod Ipiranga. Eu não consigo chamar esse homem pelo nome, né? Mas vou falar o nome dele aqui. É Alberto Riar, famoso Turco Louco. Boa noite, irmão. Lima. Eita, e aí, irmão, como é que você tá? Tô bem, e você? O homem sumiu, o homem tá voltando, né? Eu falo que o homem tá voltando. Mano, primeiro que, pô, é um prazer ter você aqui com a gente, né? Piranguista nato aqui com a gente, né? Fez tanta história aqui, faz ainda história dentro do nosso bairro do Ipiranga. E falar um pouco mais da sua vida aí, vamos começar aqui. Você nasceu de uma família de imigrantes libaneses, né? Quais valores seus pais deixaram que você carrega até hoje, né? Quem é o Turco Louco? Quem é o Alberto? Fala um pouquinho de você aí pra gente poder saber um pouco mais quem é o Alberto, quem é o nosso querido Turco Louco. Vou te tratar de Turco Louco, se Alberto Pode ser, aí pode ser, Davi. Na verdade, eu tenho 61 anos de idade, 61 anos de Ipiranga. Eu sou um apaixonado pelo Ipiranga. Claro que algumas questões de Ipiranga ainda faltam, que a gente sente falta, mas que aí estão sendo supridas, né, ao longo do tempo. Para quem tem tanto tempo no Ipiranga, sabe que no início a gente não tinha uns bons hospitais, aí tinha que correr às vezes para algum outro lugar, mas agora já tem alguns bons hospitais. Eu sou filho de libaneses, né, meu pai, eu sou o oitavo de uma família de 9 irmãos, né, de pais analfabetos que vieram de uma maneira bem sofrida, né, o Líbano não te dava muita condição de evolução. E é interessante que ter muito orgulho pela minha origem, pela origem dos meus pais. E o que eles me deixaram, por exemplo, foi uma questão que eu falo, né? Eles falam, filho, você tem que correr atrás do seu. Eu não vou te deixar faltar comida, roupa, mas talvez eu não vá conseguir te dar aquilo que você queira. E se você quer, você tem que correr atrás da sua grana, do seu trabalho. Embora, né? Eu trabalho desde os meus 9 anos, amo trabalhar. Meu primeiro emprego foi como tapeceiro, depois fui vendedor de saco de farinha de porta em porta, já vendi bandeira do Brasil no Farol, só que eu costurava bandeira, eu vendi limão no Farol, fui feirante. Foi uma escola que me ensinou muito a feira. Eu acho que aí veio o Turco Louco, né? Que olha aí, Dona Maria, traga a bolsa e a bacia na barraca da economia. Então foi daí que surgiu o Turco Louco. Fui trabalhar no Brás também, que foi uma escola totalmente diferente, porque ali tem um poder de negociação, de persuasão muito grande, né? Então você aprende muita coisa também. São escolas diferentes, mas o que eu gosto mesmo é da moda. A moda foi onde eu me descobri, onde eu entendi que era um lugar que me dava prazer de estar fazendo. Então eu digo que eu não trabalho, eu me divirto com o que eu faço, eu amo o que eu faço. Né? E aí a gente conseguiu fazer vários desfiles pelo Brasil inteiro, até fora do Brasil. Fizemos um desfile apoteótico no Museu do Ipiranga, ali nos Jardins Franceses. É um desfile que eu amo de paixão, porque a gente fez da malha, que é um artigo que ele não é considerado nobre, como uma seda. Nós fizemos uma coleção de couture, né? Uma coleção como se fosse alta costura francesa. Aliás, um dos poucos, né, que fez desfile no Museu do Ipiranga foi a Cavaleira só. Bem poucos, que hoje eles nem permitem mais isso, na verdade, né? Então. Eu não lembro se permite ou não permite. Hoje em dia eles não permitem mais, não. É uma pena, né? É uma pena. Porque a gente deixou aberto para o público, né? A gente não impediu que o público assistisse o desfile. É claro que não foi no sábado, nem no domingo, nem no feriado, mas a gente colocou um piano de cauda ali e colocou as modelos desfilando pelos jardins franceses. Maravilhoso. E foi incrível, foi incrível. Era um dia de muito sol, tinha uma russa, né, com uma roupa totalmente de inverno e ela quase desmaiou. Mas foi interessante, são recordações que eu tenho. Eu sempre quis fazer alguma coisa no Ipiranga e eu consegui fazer e eu fiquei muito feliz com isso. Legal, mas para quem não sabe ainda, né, acabei nem falando aqui,
O Turco Louco, ele é um dos proprietário aí da marca Cavaleira, uma marca consolidada aí no mundo da moda, estilosa, cheia de tralalá. Quem não conhece Cavaleira, né? O Turco Louco também foi vereador, foi deputado estadual, ele vai contar um pouquinho aqui pra gente dessa trajetória toda aí. Mas lá na frente, um pouquinho, eu quero saber um pouquinho mais da sua vida, né? Quando que você percebeu que você queria empreender? Eu acho que o libanês já nasceu querendo empreender, né? Se brincar, ele já queria vender a chupeta lá no berçário, né? Quem quer comprar a chupeta, entendeu? Assim, a gente vem de origem fenícia, né? Os fenícios foram grandes comerciantes, dominaram o Líbano por muito tempo. A arte do comércio é uma arte nobre. A gente aprende muita coisa através do relacionamento, do convívio com as pessoas. Então, eu aprendi a empreender desde os 9 anos, porque a partir do momento que meu pai falou que não ia me dar o que eu queria e ele poderia dar o que ele pode, eu entendi que eu tinha que trabalhar para conseguir. Né? Isso não deixa de ser um empreendimento. Então, eu comprava, eu trabalhava, né, como tapeceiro, ajudando a reformar sofás, ali foi um emprego, mas basicamente eu comprava saco de farinha das padarias e ia vender de casa em casa. Então a gente sabia quanto pagava. Empreendedor nato, já de moleque, né? Desde os 9 anos eu fazia isso e gostava muito de fazer isso e aprendendo. Né? Chegando numa senhora, ia vender um saco de farinha para ela e ela falava, ai, que legal, esse saco de farinha, vou fazer uns bordadinhos. Aí na outra eu falava, olha, você pode fazer os bordadinhos. Ah, eu vou fazer aquilo. Eu falava, olha, você pode fazer o bordadinho ou aquilo. Então eu ia aprendendo e com aquilo eu também usava como ferramenta de persuasão para vender aqueles produtos. Então isso, mais do que ser comerciante, é você aprender a ser sagaz. Né? É legal ser sagaz. Eu acho que é muito bom a pessoa entender o quanto é importante ser sagaz. O que é, né, ser sagaz? É você aprender e absorver e conhecer aquilo que você está fazendo no teu dia a dia. E tentar fazer o melhor do que, né, de si, né? Que eu acho que todo mundo, eu acho, né, Truco, que faz. Eu sempre falo assim, a pessoa que faz aquilo que não gosta, a pessoa não pode ser feliz, né? Não dá para ser feliz, né? Sempre tá murmurando, sempre reclamando, sempre, né? Pessoa que não gosta de fazer aquilo que faz é complicado, né? O que você acha? Eu falo um termo que é o seguinte, se você faz o que você não gosta e não consegue fazer o que você gosta, passa a amar a fazer aquilo que você não gosta, você entendeu? Porque senão, tem dois jeitos de levar a vida, sofrendo ou sorrindo. Você escolhe, meu irmão. É verdade. Você escolhe. A gente escolhe mesmo. Você escolhe. Você não, às vezes você deixa de ganhar até um pouco mais, né, pra ser feliz, né? Eu acho que, acho que a razão da vida é isso. É isso. Eu sempre busquei evoluir em tudo que eu fazia. Né? Eu trabalhava na feira, meu irmão tinha uma barraca, eu não ganhava o suficiente do que eu gostava, eu já tinha 12 anos de idade. Eu fui lá e falei, meu, não estou ganhando legal, me dá aqui um cantinho para eu vender minhas coisas também. Eu vou vender as tuas, te ajudo a montar a barraca, né, vendo as tuas coisas, mas quero vender a minha. E ali eu fui vendendo as minhas coisas. Eu comprei, eu fazia tudo aquilo. Eu trabalhava no Brás. Não é que eu não gostava, era um outro, eu tinha que gostar daquilo que eu fazia, mas eu ia nos fornecedores que eu conhecia, laboratório ali pra você, eu conhecia, comprava um pouco deles e ia vender para outras lojas no sábado. Eu trabalhava de segunda a sexta, estudava à noite e sábado eu enchia uma mala de roupa e ia vender nas lojas. Então isso fez com que eu fui aprendendo, evoluindo, tomando calote, mas depois descobrindo o que eu gostava de fazer. Irmão, a Cavaleira, quantos anos tem a Cavaleira? 31. 31 anos, né? E quando que você falou, pô, vou começar, vamos montar essa Cavaleira, vamos fazer essa marca, como que nasceu a Cavaleira? Na Porque a verdade, Cavaleira, pô, a gente fala de Cavaleira, aí você fala de grandes marcas no Brasil hoje, né? Ela é considerada uma das maiores marcas da moda mesmo, né? Streetwear, não é? a gente tem que diferenciar o que é moda, o que é confecção, né? Porque todo mundo faz moda hoje. Né? Mas a gente fala ainda moda antiga, né? Essa moda que tem não. aquele conceito. Eu falo né? que moda é quando você tem um trabalho autoral no que você faz, você consegue mostrar com poesia aquilo que você desenvolve. Né? Então, participar de eventos como São Paulo Fashion Week, tornar um dos desfiles mais desejados do mercado brasileiro,
Isso poucas marcas conseguiram no Brasil. Talvez 20 marcas no Brasil conseguiram fazer isso durante 30 anos de história. Eu fui conhecido, ganhei dinheiro sendo turco louco. Jogava roupa pra cima, falava, o Doidão, turco ficou louco, barato e tal. Fazia fila na loja, mas eu sempre amei. Aliás, você foi o pioneiro disso. Depois você pegaram o seu caminhão aí andando, né? Pegaram esse truco doido aí, truco louco. Nossa, é doido. Eu lembro, eu era moleque. Não sou tão menos velho que você, porém eu lembro muito. Já, porra, fiz até campanha pra você, meu amigo, de graça, trabalhando ali pra você, que eu admiro, gosto de você. Então, só que eu não gostava, não que eu não gostava, eu gostava do surfwear, né, que era a força do surfwear, mas eu sempre gostei mais do skate, do jeito de skate se vestir, que é o streetwear. E aí a gente montou a primeira marca de streetwear brasileira, que era a Vision Streetwear, que na verdade não era brasileira, mas o Brasil te dava o direito de poder explorar naquela época. E eu fiz uma coleção e o Sepultura, né, acabou gostando da coleção, usando, pedindo para usar. E nisso tinha o Max Cavaleira e o Igor Cavaleira, fora o Andréas, que é um cara que eu amo muito. Então eu acabei me associando ao Igor Cavaleira e a gente começou a fazer a marca Cavaleira, que início podia ter até uma cara de rock and roll, mas o Igor sempre gostou de streetwear. Então a gente fez uma linha mais streetwear, foi convidado para fazer desfiles, a gente começou a fazer desfile na semana de moda. E aí a Cavaleira foi explodindo através das suas irreverências, nas nossas brincadeiras. Eu sempre tirei muito sarro de mim mesmo, né? Eu sempre fiz bullying comigo para ninguém precisar fazer. Né? Tipo? Meu, era o turquinho, cadê? Né? O turco É chegou. o turco, sai, volta pro teu país, né? Traz a esfirra e o quibe. Né? Aquela coisa de todo mundo acha um jeito de tirar um sarro da sua cara. Né, e eu tirava o mesmo sarro da minha cara e com isso eu também falei, de que maneira que eu posso fazer isso através das roupas? Existe uma praia na Califórnia que chama-se Venice Beach. E Venice Beach é uma praia que você vai andando, cara, e tem cada um fazendo umas loucuras lá, e tem um monte de camiseta engraçada, e aquilo me inspirava muito. E eu falei, caramba, eu quero fazer essas camisetas no Brasil. E comecei a fazer, e começou a dar certo, e mais os desfiles que a gente fazia com muita ironia. A gente achava temas que eu chamava de amor com humor, né, no universo pop. Então saía briga para entrar nos desfiles, e com isso a gente conseguiu fazer coisas muito legais com a moda, né, e com o streetwear brasileiro. Estou falando isso quase final dos anos 80, né? E isso não se falava a palavra streetwear como se fala hoje. Né? Evidentemente, aquele streetwear morreu, hoje ele evoluiu muito, o estilo streetwear, até a gente fala em urban wear, porque cansa quando todo mundo começa a falar a mesma coisa que você, então cansa. Né? E isso acabou dando certo, e a Cavaleira é uma referência no Brasil inteiro, onde todo mundo tem uma memória afetiva muito grande com a marca, e eu fico muito feliz de ter construído isso, né? Principalmente vindo do Ipiranga. E não só construir, ter mantido, né? Até hoje está aí a marca sólida, né? Porque às vezes é uma temporada passageira, a gente percebe às vezes essas coisas, mas você consolidou e fez parte, né? O Turco Louco, você na verdade você ajudou a transformar o streetwear, né? Essa questão de cultura, movimentos culturais, né? Você teve uma grande participação nesse movimento na época de 80, 90, né? Até, na verdade, a Vision durou até mais ou menos 94, quando o Brasil proibiu de usar marcas estrangeiras, mas nisso a gente lançou a Cavaleira em 95, e a Cavaleira foi fazendo sucesso, e o mais interessante é que o mundo da moda começou a consumir sem eu ter desejado fazer. Eles gostavam tanto daquilo que a moda começou a consumir sem eu esperar que eu estava fazendo algo para a moda gostar. Né? Então, assim, é uma diversificação de conceitos você tem, né? Tem tanto hoje em dia são vários jeitos de se vestir dentro da Cavaleira, né? Tem um jeito contemporâneo, né? Mas tem um jeito também de streetwear, nessas blusas que agora não é essas blusas mais largas, oversize, né?
que é um conceito, não é um conceito isso das pessoas? Eu É estilo, é um conceito, um estilo, conceito igual também, não? Eu vi uma coisa que eu achei interessante, que assim, a gente gosta de você do jeito que você é, né? Então, Do jeito que as pessoas querem que você seja, né? Verdade, Então, é você tem ótimo. um streetwear que você pode usar uma camiseta justa, cropped para homem, até aparecendo a barriguinha Sim. né, do homem, como você tem uma garotada que gosta de usar camiseta oversize, com bermuda larga e coisa e tal. Então, Eu também tenho eu tenho esse conceito comigo. De as pessoas, elas têm que se vestir do jeito que elas querem. Eu acho que moda é aquilo que você sente bem, né? Eu acho que tudo. O Turco, fala, por exemplo, assim, tudo vem e volta, vai e vem. A moda é isso, né? Ela vai e volta. Você vê, agora voltou a usar a calça boca de sino de novo, umas calças um pouco mais largas. Isso já na época de 70, 60, 70 já se usava isso. E agora volta de novo esse conceito de modas de calças largas, né? Então, quer dizer, a moda ela está sempre circulando, na verdade, né? Ou ela passa, ela vem. não, a gente tem um problema hoje que não é questão de cada um pode se vestir do jeito que quer, porque senão também o cara se veste achar que está bem vestido e ele é um cara cafona, né? Essa coisa, eu não gosto primeiro da palavra tendência, eu odeio a palavra tendência. Essas calças largas a gente faz há mais de 5 anos. Você é pioneiro nisso. A gente faz há mais de 5 anos. Agora tem todo o conjunto, né? Tem que a pessoa se compor de um jeito que ela se identifica, mas com um conceito bacana, senão fica estranho. Fica estranho. Né? Fica E estranho. a gente tem visto coisas estranhas no meio da moda, né? Sempre teve, né? Mas a moda é legal porque é estranho. Eu acho, mas assim, tem umas coisas que, por exemplo, essas calças largas, eu acho que a largura da calça tem um limite. Até eu agora estou consumindo umas calças mais largas e tal. Mas tem umas calças que parece um balão, meu irmão. Mas você está arrastando no chão. Isso é legal? Isso não cai no cafona? Depende da idade, não. Depende da idade. Depende de onde você está. Você tá depende de onde você está, qual é o ciclo de pessoas que você está, que festa você está. Né? Então, por exemplo, às vezes uma festa de família, isso talvez não esteja nesse contexto. Né? Mas numa balada à noite, onde todo mundo usa o que quer e seja diferente, talvez se encaixe. Tá tudo bem. Mas desde que também não é só a calça larga, qual é o tênis que essa pessoa está usando, qual é Pior que essas calças largas não dá nem para ver o tênis, né, meu irmão? Tem umas calças aí que não dá nem para ver o tênis. Não, dá sim. Mas tudo tem uma composição que leva a pessoa a se vestir melhor ou não. Né? Por exemplo, a gente tem uma linha na Cavaleira, que a gente acabou de abrir uma loja lá em Pinheiro, chama Cavaleira Caviar. Cara, são peças incríveis, matérias-primas incríveis. Tem calça com... não é boca de sino, não é nada disso, são umas bocas mais largas, mas a estrutura da calça é muito legal. Então tem o tênis adequado para usar com aquela calça, tem a peça de cima, né? O top para usar com aquele bottom. Então tem um conjunto que ele tem harmonia. Então eu acho. Tudo passa por você, Turco? Como é que é? Eu sou o a diretor criação, criativo. você é o diretor criativo. Eu não sou estilista. Tá. Né? Eu não me considero um Mas estilista. você cria junto ali, né? Você, tem isso aqui e tal, você dá ideia. Como é que é o seu dia a dia? Eu gosto de sentir cheiros, né? Eu gosto de viajar, eu gosto de andar, eu gosto de ver, aí a gente sente cheiros e passa tudo isso para a equipe. Né? A equipe vai absorvendo, traz o que eles sentiram daquilo que eu falei. É como se eu fosse o cara que fala assim, eu quero comer um bolo de chocolate. Aí todo mundo vai lá, traz um pedaço do bolo de chocolate que fez, eu olho e falo, não, isso aqui falta isso, aquilo falta aquilo, não é assim, não é assado. Né? Eu sou a pessoa que vai fazendo isso e criando harmonia na coleção. É muito importante isso, né? Você tá ali, não simplesmente, tá legal, tá bom isso, não tá tudo certo. Né? Porque a gente vê grandes marcas aí que a pessoa não faz nada, só comanda assim no papel e tudo mais. Você tem essa participação, né? Eu gosto da criação, eu gosto de inovação, eu gosto de saber o que está acontecendo no mundo. E você usa o que você confecciona, isso que é legal também, né? Eu uso isso o que eu confecciono, eu gosto muito do que eu faço. Então, isso é legal, é bom fazer isso, né? É muito importante, porque tem gente que faz para os outros. Quando a gente faz para os outros, para nós também é muito importante eu amo o que eu faço, eu uso o que eu faço. Você imaginava
que a marca se tornaria uma referência nacional? Quando você começou lá, você sempre foi um cara visionário, né? Que a gente vê isso em você, um cara grande. Você imaginava que isso ia ter esse grande repercussão, esse grande nome? Tem uma coisa em mim que assim, eu não gosto dessa coisa, eu tinha um sonho, eu queria chegar naquele lugar, né? Eu fui lá e fiz, né? É um termo que eu uso muito assim. Eu fui lá e fui fazendo, eu fui buscando a evolução daquilo que eu achava que era legal. E chegar lá é o fruto do seu trabalho. Tem muita gente que fala, eu não consegui chegar lá por quê? Eu falei, porque em algum momento você cometeu alguns erros, né? Porque não é só você ser um criador que você vai ter sucesso, né? Você tem que montar equipe, Tem né? toda uma Você tem estrutura, né? pessoas que também compartilham daquilo que você faz, né? Você tem que ter vendedores, você tem que ter representantes, você tem que ter equipe comercial. Por quê? Porque você tem que vender esse mesmo desejo para essas pessoas também venderem esse desejo, né? Então, eu nunca, eu queria ser a Cavaleira, eu queria que a Cavaleira fosse o que ela é. Não, eu fui fazendo, fui construindo, eu sempre gostei muito de música, a Cavaleira é ligada à música, nasceu da música, que é o Igor. Eu sempre gostei muito de moda, né? Então a Cavaleira é moda, a Cavaleira também é comportamento. Então, a gente foi unindo esses segmentos, né, essas atividades e juntando isso de uma maneira muito legal. Então a gente fala que a gente é moda, música e arte, né? Então a gente é de Marte, né? Até uma brincadeira, porque são coisas que eu gosto e que eu tinha uma carência na minha juventude de não poder consumir, né? Eu não tinha grana para consumir. Né? Então, o que eu tinha, eu me vestia e fazia diferente. E aí, com o pouco que eu tinha, eu fui fazendo e melhorando e conquistando o mercado que eu conquistei com a Cavaleira. E acho que muitos dos estilistas também e de grandes marcas surgiram disso. Assim, você olha a história da Gucci, né? Louis Vuitton, por exemplo, só para você ter ideia, Louis Vuitton era tão pobre, que ele saiu da cidade dele a pé e foi para Paris trabalhar na corte, porque não tinha dinheiro para pagar passagem. Nossa. Né? Ele foi a pé, cara. A pé, dormia na estrada, e ele era um maleiro. A dificuldade que a gente viu hoje. Eu li uma matéria, inclusive acho que ontem, tem duas marcas muito fortes, inclusive de roupa, não sei se você está, que estão se fechando, não sei se é Abercrombie, né? Abercrombie. Marcas de potenciais grandes também, estão se fechando. Elas não fecham, né? Assim, o que acontece no Muda mercado... nome, você acha que Não, tem isso? não. É como se você pegasse uma marca que num certo tempo valesse 100 milhões, ela vai se desvalorizando até que chega num preço que alguém quer comprar. Né? E aí essa pessoa compra e ela começa a reestruturar essa marca que ela pagou muito barato ou não, né? E vai olhar para o negócio e ver onde tem as suas falhas. Já tentaram comprar a Cavaleira? Várias vezes. Mas eles tentaram comprar de um jeito que eu não queria. Sim. Né? Assim, né? Tipo... Você venderia a Cavaleira hoje? Eu vendo, cara, Vende. porque o negócio bom é aquele que foi feito para vender, né? Quando você tem muito amor... Você não tem apego por exemplo, a Cavaleira é uma arte sua, é um nascimento seu, uma estrutura tal, que você acabou de relatar toda a sua trajetória aí. Você não tem esse apegozinho assim? Não, eu não tenho, não é que eu não tenho, eu tenho amor por aquilo que eu tenho. Como assim, por exemplo, é que assim, eu sou casado há 40 anos. Eu sou apaixonado pela minha mulher, sou apaixonado. Querida, aliás, um beijão pra Valéria aí, uma pessoa eu sou apaixonado incrível. pela minha mulher. Mas se um dia ela não me quiser mais, né, o que eu vou fazer? Eu sou dessa opinião também. Você entendeu? Se ela não me quer, ou se eu não quiser mais ela, né, o que a gente pode fazer? Ai, pô, quanto tempo, puta, o amor, o quanto eu me dediquei a você. Eu penso igual também, é sofrer e deixar o tempo passar, né? Não quer mais? Eu vou sofrer, mas vai passar, uma hora passa. Ninguém morre de amor, ninguém morre de Tem um coisa, tempo de luto, né? Quando você vende, ou quando você perde, ou quando você desfaz de alguma coisa, você tem um tempo de luto, cara. Mas assim, em contrapartida, a gente vai ficar muito feliz se alguém souber tocar esse projeto melhor do que eu toquei. Se eu puder contribuir, mesmo na venda, eu vou contribuir.
a pessoa entender que eu não posso mais contribuir, eu acho que é ok. Assim, Você me disse que tem 9 irmãos, não é isso? Foram 9 foram irmãos? 9 irmãos, eu perdi 2. Dois. E essa turma toda aí, trabalha no ramo, trabalha com você? Como Não, que é? meus Você tem irmãos, descendentes aí que toma conta com você, trabalha com tem você, meus seus filhos, filhos, a tudo? Valéria, né? Meus irmãos, eles têm uma outra característica. Para eles, a questão de valor agregado não existe, né? A coisa mais do dinheiro Tá. mesmo. É até gozado que assim, quando me olham, né? Assim, já me chamaram na minha própria família de ovelha negra, né? Porque eu não me identifico com nenhum irmão e nenhum irmão se identifica comigo, né? Porque eu consegui alcançar coisas que eram intangíveis, Certo. né, na minha vida, era quase utópica na minha vida, vindo da onde eu vim, né? Porque eu vim ali perto da favela do Heliópolis, eu fui criado, a minha infância toda eu passei na favela do Heliópolis, né? Ali tinha um monte de campos de futebol e ter um acesso a grandes músicos, a grandes artistas, a um relacionamento bacana, um network legal. E aí meus irmãos ficam, pô, por que ele conseguiu? Por que eu não consegui? Né? E tem irmãos que são bem mais sucedidos do que eu, mas que eu não troco a minha vida, a minha história para dar deles. Uhum. Então, Tudo na é, medida, né? Tem que ser as coisas, né? Eu é, acho também. é você ser feliz, cara. Assim, não adianta eu ter 10 Mercedes e uma bunda só. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu acho bem interessante aqui, ó. O que faz uma marca deixar de vender apenas roupa para vender um estilo de vida? Que é o que vocês fazem, né? Não vende só Propósito. roupa, né? Você Tem tem que ter esse um estilo, né? propósito, cara. A marca tem que ter um propósito. A Cavaleira era uma marca que ela tinha um propósito de valorizar a cultura brasileira, a música brasileira. A gente incentivava diversos projetos culturais, musicais, vários Sim, músicos. então, Né? diferenciado, né? A moda, você investir no fator da economia criativa, na criatividade, isso é um propósito. Então, quando você tem um propósito bem estabelecido para aquilo que você quer fazer, você começa a criar um valor que você não imagina. O que você diria para um jovem hoje que quisesse abrir uma marca de roupa? Por onde que ele deveria começar? Né? Você cansou a experiência vasta aí, e a gente vê bastante molecada jovem aí, já não se vê como antigamente, parece que as funções, né? Parece que estão se desfazendo, você não vê mais mão de obra, você não vê mais costureiros se formando, você não vê, né? É difícil essa mão de obra no Brasil também, a gente está vendo que está uma escassa cada vez mais, e os que tem são poucos. O que você diria para um jovem hoje, está querendo começar na moda, montar uma marca, uma loja? Primeiro, ele tem que fazer um trabalho de prospecção. Né? Qual é o mercado que ele quer atingir, qual é o tamanho desse mercado, o quanto ele tem de recurso para poder atingir, né? O que ele faz melhor nesse processo para ele dedicar uma energia maior nesse que ele faz melhor, o que ele não faz tão bem, deixar para quem faz bem. Né, isso, então hoje está muito mais fácil montar uma marca, porque você pode montar uma marca sem capital nenhum. É tão louco porque surgiram milhões de marcas com esse propósito, né? Você vai lá e chega numa empresa, a empresa fabrica, põe a tua marca e você vende. Né? Então, isso tem acontecido e a pessoa vai crescendo. Tem algumas marcas que já vêm com suporte financeiro muito grande, Sorte, né? né? Então eu não acho que assim, estou começando, não. Você veio com muita grana, seja de herança, seja dos pais, ou seja o seu próprio esforço, mas eu diria que assim, o que você faz melhor para começar essa marca? Né? Como que eu estudo o desenvolvimento dessa marca, o quanto eu vou precisar de grana, né, para desenvolver essa marca. E correr atrás, né, irmão? E Não, correr atrás, né? Fazer como você fez. Levantar cedo, trabalhar sábado e domingo. Porque a molecada de hoje não quer trabalhar, não, irmão. O negócio tá. Se não quiser trabalhar, tá fadado ao É fracasso. um fracasso. Eu também Né? Se falo achar que sempre isso. é difícil para mim é prédio grande. Então, É né, verdade. eu não tenho essa coisa do é difícil, ou meu, cara, Impossível, não dá, né? Não, eu sou assim também. Tudo dá, não dá. Não, vamos dar um jeito. tudo dá um sorte é ter jeito. pai rico. É. Sorte é ter pai rico. Sorte é ter pai rico. O resto, cara, É. você vai conseguir Herdeiro, ganhar. Vai ganhar com trabalho, com dedicação, com esforço.
né? E eu acho que aí vai dar certo. Turco, a Cavaleira, ela não tem um carro-chefe, né? Assim, ela é forte nas camisetas, ela é forte nos sapatos, nas botas, né? Por tanta referência. Eu vejo seus óculos agora, até falei pra você, eu quero um óculos desse aí, meu, porra, não sei o quê. Não tem um carro-chefe, né? Vocês fizeram com que a marca crescesse em vários segmentos, né? Tanto em roupa, como acessórios, como esse crescimento, como é que foi Não, para nosso vocês? forte Como é que mesmo foi é camiseta. camiseta? O nosso É forte o carro-chefe de camiseta, vocês, o carro-chefe camiseta. é camiseta, mas a gente tem um jeans bacana, a gente começou com uma linha de óculos, hoje a gente tem até garrafa térmica, né, tem boné, tem Suas cueca, botas são bem famosas, as botas da botas, Cavaleira, os né? tênis, então a gente tem hoje uma linha completa para atender o público todo em qualquer canto. Tá certo. Ó, vamos entrar agora numa parte bem legal, que é a parte da cultura, juventude, criatividade, né? Você sempre esteve próximo do skate, do surf, do rock, do hip hop. O que essa cultura representa para você, irmão? Cara, é tão louco, porque como eu tô te falando, assim, falar de hip hop hoje é fácil. Né? Eu vejo até o É. Alckmin postando lá, dia do hip hop. Eu criei o dia do hip hop em São Paulo, eu criei o dia do skate 10 Oi. anos antes que o dia mundial do skate. Né? Então a gente criou o dia do skate 10 anos que o mundo pensou em criar um dia do skate. Eu criei na cidade de São Paulo. A Você rua, faz muita falta na política, isso a gente sabe, a gente comenta entre nós aqui, os empresários do Ipiranga, a gente, pô, cadê que truculou? E a gente nem se conhecia direito, e eu, né, a gente veio se aproximar há pouco tempo atrás, mas você é um cara que o Ipiranga inteiro conhece. Dessa juventude de hoje, você pensa que não, a gente fala no seu nome e conhece. E às vezes, pô, a gente tá brincando, a gente é um cara sensacional, conheci há pouco tempo, a gente está se estreitando aí, algumas relações, conversando, já, né, batendo um papo aí. E é um cara. Por que você largou tudo isso, a parte política? Voltando aqui, mas eu tive que te interromper sobre isso. Porque você tem um nome na cidade de São Paulo, com o dia do skate, o dia você tem essa questão da juventude. Você trazia a juventude para a política, você era um cara que trazia, você tinha um linguajar que só você sabia conversar com todos eles, porque você falar de política para um jovem hoje você, pô, você sabe que é muito difícil. E você tem esse linguajar, você tinha esse linguajar, e você continua tendo, porque eu sei, a gente bate um papo, conversa. Você perdeu essa sua linha, não quero mais, não. Eu tô velho, tá velho nada, tem 60 anos, tá novo pra caramba, é um cara bonito, não, cara, assim, jovem. quando a gente fala de todos esses movimentos que você fala, né, hip hop, surf, eles eram contra a cultura. Né? Então, o hip hop era coisa de bandido, né? O surf era coisa de maconheiro, É. o skate coisa de vagabundo, né? Era todo movimento contra a cultura. E eu sofri muito preconceito defendendo essas bandeiras. Quando elas começaram a ser viáveis e ganhar grande exposição, eu achei que eu já tinha feito o meu trabalho. Então, hoje o skate é medalhista olímpico, o surf é É. medalhista olímpico, né? Você tem o hip hop hoje virou as grandes referências do mercado da música. Eu, por exemplo, o primeiro grande show do Racionais fui eu que fiz no Vale do Anhangabaú, quando houve uma grande confronto com a polícia. Né? Eu me lembro como se fosse hoje, eu estou falando de 95, estou falando de 31 anos atrás. Então hoje eu sou hip hop, eu sou mano, certo? Nós é da periferia, nós sofreu. Eu também vim desse sofrimento, nascido no Heliópolis. Né? Só que eu era uma pessoa que, meu filho fala muito isso, pai, você é um dos poucos que sabe falar com o governador de qualquer assunto, economia, saúde, educação, e você sabe falar com os caras do Racionais, que são meus amigos até hoje, têm um respeito por mim, pelo que eu fiz na minha trajetória toda política, seja com Sepultura, seja com Ratos de Porão, que era um movimento, né, o punk rock, tudo era marginalizado. Eu cheguei a tirar skate da cadeia, cara. O cara foi lá, um policial resolveu prender o skate. Eu falei, meu, você lembra, por que você prendeu? Eu falei, cara, se você não soltar, eu vou acabar de fazer um BO aqui de abuso de autoridade. Você que sabe. Mas por quê? Porque você está tomando uma atitude imparcial. Aonde na lei diz que eu não posso andar de skate na rua? Se tiver algum artigo na lei, você pode prender. Não tem. Então, ou você libera, ou eu vou, né? E aí a gente começou.
essas pessoas começaram a falar assim, pô, tem um maluco aí que está defendendo o skate, está defendendo Racionais, então se a gente aprontar, esse cara vai vir para cima de cima. Louco, tá vendo? É isso. Então, e isso era uma coisa que vinha na construção do meu negócio como na minha vida política. E aí só que eu comecei a ver que começou a existir os mercenários nesse segmento. Né? O surf, o skate virou coisa de mercenário. Ah, eu só faço se você me pagar, se eu te ajudo se você me pagar. Ah, faz aquilo. Aí eu comecei a olhar para aquilo e falar, cara, assim, eu faço peridologia, eu não quero ganhar nada, e aí o cara quer ganhar, né? Então eu falei, pô, eu não sei se eu estou no lugar certo. E a classe política, ela é muito cafona. Até hoje é cafona. Naquela época era horrível. Assim, então, conversar com um governador de São Paulo e falar de surf e de skate é como se você estivesse xingando a mãe dele, cara. Você acha que ainda é hoje? É assim? Até hoje, cara. Aí eu uso duas. Eu gosto muito de música, né? Racionais eu amo, né? Então tem a música do Titãs. A gente não quer só comida, quer comida, diversão e arte. A gente quer por inteiro, não quer pela metade. Então a classe política não sabe nem o que é cultura, né? Quanto mais os outros segmentos. Aí tem a música do Charlie Brown Jr., que o Chorão fala, o que falam sobre os jovens não é sério, não é sério. Não, sério. Você entendeu? Então a juventude nunca foi tratada com seriedade. Né? Ela sempre foi tratada como algo que, esses caras não sabem o que quer. Cada pessoa sabe o que quer. Só que o que eles queriam há 20 anos atrás é diferente do que eles querem hoje. Ah, os caras são vagabundos, os caras são. Cara, é muito esquisito, cara, você chegar para uma parte da sociedade que ela não vai ter direito a prestar uma faculdade. Ela não vai ter esse direito, porque ela não vai ter grana, cara. O que E aí a família. assim, reinventa na cultura, né? Nessa parte cultural, Outras né? áreas, só que Eu assim, acho. o que a família dela inteira ganha, não paga uma paga. faculdade de É. medicina. É foda. Aí esse cara vai querer o quê, cara? Cara, como que eu vou disputar o mundo se um cara tem lá alguém, e não é, né, não vejo que seja errado, que vai pagar a faculdade dele e eu vou estar disputando o mercado de trabalho com essa pessoa. O máximo que eu vou conseguir é ser uma enfermeira enquanto ela é médica. Só que uma enfermeira vai ganhar um X, o médico vai ganhar outro. Se uma faculdade custa 15 pau, essa pessoa vai ganhar 20. Então essa juventude, ela não é que ela não perdeu, ela não perdeu os ideais. Ela viu que os ideais dela estavam tão longe porque o poder público não deu às universidades de graça, né, não fomentou mais, né, não construiu mais essa condição de dar esse estudo, que devia ser um direito e não é. Né? Então, isso faz com que a juventude fale, meu, posso falar, se eu me vestir bem, se eu tenho meu iPhone, se eu tenho o direito de ter uma TV paga, né, se eu conseguir ir numa balada, né, tomar alguma coisinha, pra mim tá legal. Porque pra que eu vou me matar de trabalhar, sendo que eu não vou conseguir chegar lá, cara. Só Isso é poucos vão cultural, chegar. né? Eu acho que é os políticos que fazem esse tipo de coisa, né? Não, Eu é a acho. sociedade mesmo. Não, mas não é os políticos, eu não. acredito que seja. Eu acredito que seja da parte política. Porque se a gente tivesse boas escolas, né? Se a gente tivesse boa educação, boa saúde, eu acho que a coisa seria. Eu acho que seria um pouco diferente, sim. Eu não vejo esses políticos de hoje lutando como você lutava para as coisas acontecerem. Porque você é um cara que lutou, brigou, ranhetão, briguento, mas você fazia a coisa correta. E a gente não vê isso hoje. A gente vê aliados, a gente vê pessoas na política que se odeiam e na frente das câmeras dá a mão e beijinho e abraço. Né? E isso não tem sentido, Bem, né? o que não tem sentido, cara, é que esses caras que criam essas polêmicas, esses caras que vão brigar tanto pela esquerda quanto para a direita e não ter proposta. Então, Né? então Assim, aí já, qual é o teu propósito pois para é, você vamos entrar ser... numa política. Você vê, hoje estão impondo pra gente que a gente tem que ser ou de esquerda ou de direita. Né? E quando você fala de direita, você fala de Bolsonaro, e quando você fala de esquerda, você fala de Lula. Eu, por exemplo, particularmente, eu não gosto nem de um e nem de outro, irmão. E aí, como é que a gente fica? Se você põe uma blusa vermelha hoje, os caras te zoam, você é do PT, você é Lula. Você põe uma camiseta do Brasil que você curte um time de futebol, aí vão te chamar de bolsonarista.
Então, eu acho que são valores invertidos que está acontecendo. Isso não vem da política, uma cultura política, como eu acabei de falar para você? Não, porque. Não é uma cultura Mas errônea aí? isso vem das pessoas achando, ou você gosta do que eu gosto, ou eu te odeio. Né? Então, assim, ou você gosta da esquerda, se você gostar do Bolsonaro, eu te odeio, e vice-versa. Ou você gosta do Bolsonaro, se você gostar do Lula, eu te odeio. Eu estou com uma dificuldade muito grande, e isso já vem há um tempo, de não querer votar em nenhum candidato a presidente, e talvez nenhum a governador, e talvez nenhum senador. Porque nenhuma dessas pessoas me representa. Eu estou nessa pegada com você. Como é que a gente faz? A gente faz o seguinte, quando a gente tiver uma quantidade de votos o suficiente para mostrar que esses caras, que a classe política que está aí não serve, né, talvez surja pessoas com ideais, com propósitos diferenciados e que passem a agradar essa parte da sociedade. Né? Então, hoje, como eu te digo, eu tenho meu deputado estadual, tenho meu deputado federal que eu gosto, que eu acredito, que eu nunca vou ver envolvidos com corrupção, mas hoje a gente tem que votar no menos ruim, no menos corrupto. Eu vou votar nesse aqui que eu não quero esse, né? Você nem conhece o cara, você acaba... tá lá os dois pro segundo turno. Não gosto dos dois, mas eu vou votar nesse que é para tirar esse. Isso não é... Não é. Então, assim, tanto né, a esquerda como a direita, elas não me representam, cara. Assim, eu sou um cara de social-democrata, né? Eu gosto do crescimento econômico com... Não, na verdade, o crescimento econômico com crescimento social. Né? Então, se não tiver um crescimento social, se uma evolução no social... Mas na época, fala pra mim, o que te fez, você com tanta sabedoria aí no mundo da moda, né, da fábrica que você montou, o que te fez ir pra política? Seus ideais, o que você... vou lá, fico louco, o que foi? Cara, foi as pessoas? Como é que é? Não, eu fui fazer um show do Sepultura na Praça Charles Miller, ele precisava da autorização. E aí fala, procura um vereador e faz. Né? Aí eu fui procurar um vereador e ele tirou um sarro da minha cara. Que ele falou assim, vira vereador e faz. Cara. Eu falei, então eu vou virar vereador e vou fazer o show de rock and roll. Foi isso, então? Foi, cara. Então, assim, por quê? Porque ninguém representava o rock. Né? Então, existia uma legião de pessoas que amavam o rock, mas não tinha um representante. E você não tinha palco. Né? E o palco faz falta pro artista. O artista gosta de palco, cara. Sim. Né? Sim. Então, a gente tem muita dificuldade, sabe, Turco? Que eu faço um trabalho social, eu tenho minha ONG, né? Que é o Instituto da Arona de Lima. E quando a gente vai fazer um evento, graças a Deus eu tenho portas abertas com muitos empresários aqui no bairro. Muitas pessoas me ajudam porque sabem que o trabalho que a gente faz é honesto, né? Ele é voltado ali para as crianças, para os idosos. Mas quando você chega no poder público, né? Tem essas questões aí, por exemplo. Hoje em dia você não consegue um palco para fazer um show, para você fechar uma rua, para você dar um entretenimento para as famílias, para brincar, né? A gente faz festa de Natal, festa de Páscoa. Se você não tiver coligado com um vereador, por exemplo. Quer dizer, você tem que... tudo... tem que... Não existe um departamento hoje que deveria ter, né? Porque o dinheiro é nosso, né? Vou fazer uma festa de caridade, tal. Não, e se você não tiver coligação com nenhum vereador, você não faz o evento. Quer dizer, você faz o evento, mas aí você tem que gastar 50 vezes mais do que você faz. É como você falou, preciso do palco, não, você tem que ser vereador. Tal. Então, será que nós vamos ter que ser vereador também, porra? Não, você... Pra fazer isso? Não, cara, assim, quando você faz esses eventos, mesmo que você precisa de um agente político para servir de ponte, você está começando a criar um propósito na sua vida. Né? Então você vai angariando pessoas que gostam do que você está fazendo. Né? E aí mas não é sempre que a gente arruma pessoas assim. Né? Você tem essa cabeça, você é um cara que eu tenho certeza que você bater lá na sua porta e falar, nós vamos fazer um evento aqui, ajuda a gente, sei que você vai ajudar, mas assim, com nada em troca. Né? Mas você vai para esses lugares aí você fica amarrado com, por exemplo, com o tal do vereador, que você tem que ficar dando... Parece que você tem o cara faz as coisas para você tem obrigação aí, tem que apoiar, ajudar, que é uma loucura isso. Você acha que o brasileiro ele sabe votar? Não, não sabe. Não sabe, né? Não, ainda, não né? sabe. Não Ele ainda é o cara que pega o santinho no chão no último dia.
né? Porque ele tem, às vezes... Amigo do amigo, né? Isso aqui. Não sabe, não sabe. Ele não sabe nem o que é executivo, legislativo e judiciário. Né? A gente tem uma dificuldade de conscientização de política e cidadania plena. Né? Eu quero dar uma dica aqui para você: qualquer hospital, em vez de você brigar com o hospital, brigar com a escola, vai na ouvidoria. A ouvidoria, ela tem uma função: se em 30 dias não obter resposta daquilo que você levou para a ouvidoria, ela é penalizada. Né? Então, usem a ouvidoria de qualquer órgão público. Uma dica bem importante aí. Sim, né? Usem a ouvidoria. Né? Isso é muito importante. Né? Porque existe um processo que, se você fala assim, as coisas melhoraram com a política, claro que melhoraram, em alguns aspectos melhoraram. Só que tem que melhorar mais, muito melhorar mais. Sempre. Isso é na sua vida. Né? Isso é na sua vida. Né? Quando que a gente imaginar algumas coisas que estavam muito distantes da gente, com assim, shows, eventos culturais, campeonatos de skate, campeonatos de surf, só que a gente tem que ter mais. Né? Eu sou contra a virada cultural. Ah, é? Sou. Você quer cultura só um dia do ano? E tá cheio de centros esportivos por aí, né? Não, então, você tem que fazer ter todo final de semana, né? É isso, cara. Então vamos ter a semana do reggae, a semana do rock, aí trazer aquela semana ou aquele mês vira um grande mês de... Não, e a receita nessa semana virada cultural aí, né? Ela é muito grande, né? Só para um dia só. E essa verba, eu sempre penso isso também, ela poderia ser distribuída nesses lugares para realmente fazer todo final de semana, né? Não só um dia, também acho. Porque assim, a pessoa, eu quero assistir, como que eu vou assistir 5 shows num dia? É. Não. Agora, se tiver E outra coisa, de madrugada, a noite inteira, você passa por aí, você tá com sono, vai dormir, você nem aproveita tudo, né? Assim, cultura se consome todo dia. Né? É viável, é legal a virada cultural? É. Mas se eu tivesse eventos menores durante o período do ano todo, eu teria mais, eu aproveitaria mais a questão cultural do que ter um dia um dia só, né? Eu quero assistir João Gomes e Seu Jorge. É no mesmo dia em 2 lugares diferentes. Ou eu assisto um, assisto o outro. Eu gosto dos dois, mas eu não vou conseguir assistir os dois. Agora, se for um final de semana um e o outro final de semana o outro, eu vou poder assistir os dois. Né? Ô, irmão, aí você foi vereador, né, nessa disputa, e você fez, você não foi brincar, você foi lá e você fez muita coisa, você fez projeto de lei, você fez leis, né? Que tipo de lei que você fez na época? O que você trouxe para a cidade de São Paulo como vereador? Porque depois você foi deputado estadual ainda, quer dizer, você conseguiu atingir um objetivo maior do que ser um próprio vereador. Olha, você gostou do negócio? Você foi andando, foi caminhando? Como é que foi essa sua transição nesse período? Fala pra gente. Eu tive 9 mil votos na primeira eleição, depois eu assumi e consegui, mais do que fazer leis, fazer realizações. Né? Então eu comecei a mostrar que esses segmentos tinham um representante, né? Que eles não poderiam mais ser tratados como segmentos marginalizados. Então isso acabou mostrando para a sociedade que, eu tenho alguém que me representa, eu tenho alguém que me representa. Então a gente foi fazendo leis que eu considero importantes. Cara, que você teve um orgulho, que você aprovou ali, foi uma lei que você tem orgulho até hoje. Cara, sabe aquela lei da mãozinha que tem nos bares e restaurantes? Sei, aquela lei é minha. É? A lei é minha. Né? Porque eu sempre fui contra, que aí é o Racionais, né? A sociedade critica as drogas, mas vive do lucro do álcool. O álcool é uma droga. Né? Se você falar, você precisa ser alcoólatra ou maconheiro. Eu não gosto nem de álcool nem de maconha, mas eu preferia ser maconheiro. Você não vê o maconheiro brigando na rua, mas você vê o alcoólatra brigando na rua, causando acidente, matando pessoas. Né? Eu tive uma lei que era da consumação mínima. Uma das coisas que fez eu perder a eleição foi essa lei. Por quê? Você chega num estabelecimento, é a consumação mínima, você paga 150, você pode beber o que você quiser. Né? Com 150 reais, cara, você vai sair travado. Você não consegue nem chegar no 150. É isso. E você vira super-herói, você tem capa de super-herói. Né? Então, eu não vou deixar dinheiro lá, eu paguei 150 para beber, eu vou beber os 150.
né? Sim, sim. Como eu disse, a gente teve leis de representatividade, criando o dia do surf, o dia da moda, o dia do skate. Não são feriados, né? Você tem saudade de ter esse poder na mão para poder ajudar essas pessoas como você sempre ajudou, criar essas leis? Você tem saudade dessa parte da Saudade sua você vida? tem, cara, mas assim, eu acho que eu não me encaixo mais pela maneira que a política mudou. Hoje você tem o deputado, ele não é um deputado de proposta, ele é um deputado de emendas. Ele não é eleito pela proposta dele, ele é eleito, então ele não fala assim, eu vou defender, não, eu doei tanto, eu consegui emenda para Santa Casa, para ponte, né? Ele é um deputado de emendas, cara. Né? Ele não é um deputado com proposta. Eu sou um deputado de proposta, cara, eu não sou um deputado... Eu sou um cara que eu defendo muito a questão do... Puta, me sumiu o nome agora. Você volta pra... A pessoa tem que ser do bairro, como que é? Distrital? Distrital, mano. Eu acho que isso nunca que eles vão aprovar, lógico, tá com a máquina na mão, mas eu acho que deveria ser, sabe? Porque a gente tem com quem cobrar. Por exemplo, você não tem um representante, você era um representante nosso. Hoje em dia, quem a gente tem é o Jorge Ato, que é um representante do Ipiranga, que está aí, né? O resto tudo perdeu a eleição e a gente fica aí, tem que dar sorte pro Jorge Ato fazer as coisas pro bairro, né? Se não fizer também, a gente fica aí a ver navio. Então eu acho que seria muito interessante essa questão de um vereador distrital, porque você pode cobrar o cara, sabe onde o cara mora, sabe onde o cara vive, sabe? O cara também pode não fazer, né? Mas para ser votado, eu acho que seria muito mais vantajoso. Você não acha, não? Eu acho que assim, cultura não tem bairro. Né? Cultura não tem Não cidade, tem, mas pode ser um distrital misto, sim, né? Onde você né? tem o Mesmo voto porque da 55 região. tem, né, bairro São Paulo. Eu tive voto em todas as zonas eleitorais. Né? Por exemplo, no Ipiranga eu tinha 4 mil votos, no Pinheiros eu tive 2,5. E eu não sou do Ipiranga. Mas ali. Pinheiros, né? Desculpa, de Pinheiros, eu sou do Ipiranga. Então, tem essa questão do distrital, mas tem o subprefeito, né? Tem o vereador do bairro, cara. Você falou o nome, o Jorge Rato, ele indicou o subprefeito de Ipiranga. Sim. Entendeu? Né? Ele tem esse compromisso. Né? Hoje a gente tem esse compromisso, a gente vê isso hoje, porque acabou a água aí, quer mais água? Eu quero, eu sou um Pega mais uma alcoólatra. água para o nosso filho. Eu sou um alcoólatra de água. Hoje a gente está vendo esse cenário aqui no bairro, no Ipiranga, né? Que o Jorge Ato, né, foi o único. Mas a gente vê a subprefeitura sucateada aí, quando tem 2, 3 vereadores e nada manda, meu irmão. Você pede um negócio, se você não for do vereador, que é o cara, você não consegue nada, irmão. A gente está aí na rua, a gente como jornal, como entrevista, a gente recebe as demandas. Hoje a gente consegue ter uma sociabilidade com o subprefeito, que é uma pessoa gente boa. Eu gosto dele. Eu gosto dele também. Né? Ele atende, ele é um cara que conversa com a gente. Mas durante muito tempo essa subprefeitura foi sucateada, irmão. Usa a ouvidoria da prefeitura. Né? Então. Você tem uma canal, ferramenta né? na mão que é uma ferramenta de denúncia, né? Pro bem e pro mal. Né? As pessoas também têm. Hoje o Instagram, cara, pô, é uma grande ferramenta. Eu tenho só 500 seguidores. Pô, faz um post bem feito, ou faz uma crise, você vai ver quantas pessoas você vai alcançar com isso. Eu tenho um post com 2 milhões de views. Tem, eu vi lá. Sim. Aliás, falar nisso, o homem é mil e uma faceta. Tem aí o Sem Segredo, que é o podcast, tá super bem badalado o seu podcast aí, né? E como é que surgiu essa questão? Vamos fazer um podcast nessa era de podcast? Não, porque como é que foi isso? Porque eu pessoas... vejo que você entrevista diversas pessoas, diversos segmentos, pô, tem, que nem você falou, tem coisa lá de mais de milhões de visualizações lá, o negócio pegou mesmo. Você gostou da veia negócio ali? Como é que é? É um passatempo seu ou você pegou firme lá que eu vi? Eu gosto de perguntar, e eu gosto de questionar, e eu gosto de aprender. Né? Então, na minha vivência, né, nesses 61 anos de vida, eu passei por várias experiências. Eu amo viajar, então eu conheço, talvez eu já ter feito mais de 100 viagens para o exterior. Né? Então eu conheço boa parte do mundo, só não conheço a Oceania. Né? Então cada lugar no mundo você aprende alguma coisa, você aprende uma cultura, você aprende um jeito de ser, a culinária,
né, a convivência. Então, eu já fui 10 vezes para o Japão, 15 vezes para a China. Para os Estados Unidos, eu acho que eu já fui mais de 30, Pode 40 ficar, vezes. Pedro. Né? Então, isso me deu, eu tenho esse privilégio, a vida pública, 4 mandatos, na vida empresarial eu construí uma empresa de sucesso, né? Então poder conhecer pessoas que saibam mais do que eu é importante e poder questionar, porque também vem muita gente com muita mentira. Né? Então você vai lá, tinha uma pessoa que era comunista, não tenho nada contra o comunismo, que fala que o comunismo da China deu certo, eu falei que a China não é comunista, né? Eu perguntei se ele era a favor da pena de morte. Ele falou, não, mas como você é a favor da China e a China tem pena de morte? Ele, Tu tibiou já, né? entendeu? Então, assim, tem essas questões que você vai vendo, vai aprendendo, vai discutindo, né? E vai questionando as pessoas, vai perguntando para as pessoas, tem muita coisa que você aprende, né? Assim, com pessoas que falam, caramba, eu não tinha pensado nisso, deixa agora eu também entender que esse é o caminho, que eu posso aprender muita coisa do jeito que esse cara falou. A gente está vivendo um momento de transformação. Hoje, talvez muita gente não saiba nem o que é IA. Sim. Né? Muita gente não sabe o que é IA. Mudou a vida das pessoas com a IA. Né? A internet já mudou, né? A internet já mudou, mudando, mas né? o IA é outra história, Darlan. É outra história. É outra história, Darlan. A IA, É uma loucura, né, irmão? eu, por exemplo, ao invés de contratar algumas pessoas, eu pergunto pro IA e o IA me responde aquilo que eu teria que talvez pagar 10 mil para uma pessoa não, mas fazer. Você sabe que as pessoas estão sendo mandadas embora por causa da criação de IA. As pessoas estão se virar nos 60, nos 360 agora, porque tem muita empresa mandando funcionário embora por causa do IA. Então, né? na verdade... está fazendo o serviço da pessoa que está ali. Tudo bem, mas as pessoas que são mandadas embora são as pessoas que relutam em não acreditar na tecnologia. Né? Porque, por exemplo, assim, eu sou um cara de 61 anos, nós temos aqui um garoto que deve ter 25 anos de idade. O conhecimento que eu tenho, não subestimando, porque ele conhece áreas melhores, né, do que eu não sei apertar a tecla de Enter do computador, né, um exemplo. Mas, quando eu faço uma pergunta para o IA, eu tenho muito mais conhecimento para fazer a pergunta. E alguns jovens, às vezes, são mais limitados, ou mesmo não jovens são limitados para fazer as perguntas porque não têm vivência. Então, tem empresas que, quando você vai fazer a pesquisa, né, a contratação, ela já pergunta para você como que você enxerga o IA. Se você não entende o quanto o IA pode contribuir para o teu serviço, para o teu trabalho, cara, assim, ele é dispensado. Sim. Ele é dispensado. Então, não tem mais como isso não acontecer. Ele é um membro, né, da reunião, é um membro da família. Hoje em dia o IA é um membro, né? Então, um membro eu, por exemplo, às vezes eu estou com uma dor de garganta, eu vou lá e falo pro IA o que eu tenho e tal. Falo, se preocupa, não se preocupa, vai no médico, não vai no médico. Ele pode nunca... ser isso, pode ser aquilo. Ele sempre te orienta a ir no médico. Ele te dá as probabilidades do que você pode ter e te dá sempre um paliativo que, se não funcionar, você procura o médico. Né? Na saúde eu tenho um pouco de medo, mas até na questão jurídica, né? Você enfrenta alguns dados jurídicos. Ele orienta muito bem. Né? Às vezes tem muita gente que não tem dinheiro para pagar um advogado. Né? Então, pô, como que eu faço? Mas é como você falou, as pessoas têm que saber usar também, né, irmão? Tem que saber usar. Se a televisão, a mulher perguntou pro IA como é que faz para matar uma pessoa. Estava sendo discutido isso. Antigamente ela perguntava... Não é no Brasil, não. Isso aí foi fora do país. Então, mas antigamente ela perguntava para alguém se conhece algum assassino. Entendeu? Então o IA dela era a vizinha. Né? Não tem, né? Essas coisas não... Eu quero fazer... como eu faço para matar uma pessoa? Quantas pessoas já foram assassinadas por pessoas e não existiu IA? Né? O IA vem pro bem e pro mal. E voltar para a política não volta. Eu não tenho mais voto, eu não tenho estrutura. Não, eu não tenho estrutura. Quem tem voto? Fala para mim. Quem tem dinheiro? Tem voto? Quem tem dinheiro? Pois é. E aí é que eu falo para você. Você acha que está certo? Você acha? Eu acho que se você se empenhasse do seu jeitão lá,
Lógico que você não vai voltar aos anos atrás, mesmo que você falou que está com 60 anos. O homem parece que está morrendo, tá com, eu tô velho, tá velho nada, irmão. Você dá um caldo grosso ainda, é um cara ligeiro, inteligente e eu acho que a gente está precisando de pessoas irreverentes na política, né? Eu acho que as pessoas têm que, a gente tem que mostrar o caminho correto de votar em alguém. Esse negócio de você ter que pagar a liderança, pagar um porque é do morro, porque é tem um... Isso acabou. Não, não acabou não. Acabou. Não acabou, irmão. Acabou. Não acabou. Por isso que você fala que você não tem voto. É aí esse pensamento, é por isso que você fala que Sabe você quem não tá tem se voto. elegendo, cara? Os influenciadores. Isso. Então, mas o povo não sabe votar mesmo. É isso, O cara. povo não sabe votar mesmo. Né? Por exemplo, se eu chegar aqui e falar, eu não gosto do Darlan, já vai ter 20 pessoas que falam, pô, caramba, por que ele não gosta do Darlan? Mas é uma posição sua, a gente tem que Não, respeitar. ok, Eu entendi. Se eu estiver falando só do Darlan, a pessoa não vai estar interesse. Não saiu nenhuma briga ali, então deixa eu dar um pau no Darlan. Isso é. Sabe? Deixa eu dar um O pau no gosta, Darlan. né? Cara, assim, quando você vê um cara brigando, você já para o carro, cara. Tira a máquina do bolso. Hoje você filma até seu próprio assalto. Hoje É em dia, isso. Então, assim, as pessoas, elas veem isso. Então, assim, caralho, como que eu vou disputar isso, meu? Né? Eu vejo umas pessoas imbecis. Teve a convenção do Lula, do Bolsonaro, foi um cara do Lula lá criticar os caras. Aí na convenção do Lula foi um cara da direita. Cara, que proposta você tem aí? Você é um imbecil, meu. Esse mamãe falei é um imbecil. Imbecil. Você é um imbecil, mamãe falei. Você é um imbecil. Eu também acho. Entendeu? Porque você aliás, não é só ele ali não, né? Tá cheio, nós temos um monte ali, né? Pelo cara, amor de Deus, Cara, o cara é imbecil. Já começa pra mim que eu acho que pra você querer ser um vereador, eu acho que tinha que fazer um curso, tipo uma faculdade, uma escola, né? Eu acho que Discordo. Você discorda? Discordo. Eu discordo. Não. E aí você quer ser deputado estadual? Esse é o meu pensamento. Eu não tenho diploma. Você teria que, sabe, para você ser um deputado estadual, você tinha que primeiro ser um vereador, depois ser deputado estadual, sabe aquela ordem cronológica? Respeitar a hierarquia. Eu acho que para mim a política tem que ser uma hierarquia. Eu discordo. Você quer ser presidente, você tem que passar por todos os segmentos. Eu discordo, cara. O Lula é um grande líder político. Ele é um grande líder político. Gostando ou não, ele é um grande líder político. Eu acho também. Sim. E nós não temos mais um líder político hoje no Brasil. Né? Então nós tínhamos, por exemplo, intelectuais, né, que eram os pianos do PSDB, que não entendia de povo. Que só lia o povo pela literatura. Que tinham medo de povo. Parecia que o povo tinha lepra. Doente, né, mano? Eu presenciei, né, algumas candidaturas que governador, depois de cumprimentar, já chegava, entrava no carro, que eu entrava com eles, lavando a mão e fazendo, sabe? Cara, o Lula, independente de gostar ou não estou falando que eu gosto do Lula não, mas esse cara entende de povo. Ele entende de povo. E o cara não tem um diploma universitário, era torneiro mecânico. Então, essa questão do diploma, existe uma coisa que é tão importante quanto a vida acadêmica também, que é a educação não escolar. Eu sou um exemplo de uma formação de uma educação não escolar. O que eu aprendi, eu não aprendi na escola, eu aprendi vivendo. Me faz falta o diploma universitário? Faz. Eu adoraria ter um diploma universitário, mas não tive condição de pagar. Então eu fui através dos livros, eu fui através do conhecimento, eu fui através das viagens. Foi um pouco mais difícil? Foi, mas eu aprendi. Né? Então tem alguns preconceitos na sociedade. Tem coisa louca na política que você não entende mesmo, e a gente sabe que é palhaçada, é sujeiraiada mesmo, né? Quer dizer, para você ser um vereador, você não precisa ter um diploma, você não precisa ter uma faculdade para ser um vereador. Mas se você quiser pegar um cargo público cedido pelo vereador, você tem que ter um cargo público. Você tem que ter uma faculdade. Não, você pode dar um cargo público. Não. Depende do cargo. Depende do cargo, você não pode. Não, se for concursado, não. Não, concursado não, eu sei. Os cargos de confiança. Tem cargo de confiança que a pessoa tem que ter faculdade. Não são todos que não tem que ter faculdade. Você pode ter um... Lá não existe... Eu acho que é isso que é. Não existe um diretor jurídico lá. Você que tem o cargo diretor DA, né? Então, e aí você contrata o cargo, se o cara o DA da vida lá. Mas para ser vereador você não precisa, mas para ter um cargo desse você precisa.
né? Já foi Por quê? ofertado Porque várias tem vezes pra mim conhecimento. também. Aí é conhecimento da causa que ele vai defender. Você não vai contratar um cara para fazer o jurídico do seu gabinete que não tenha conhecimento jurídico. Ou que esteja um cara que tem um diploma que o cara também não, mesmo com o diploma, não tem a OAB, não passou pelo crivo da OAB. Ou um médico, por exemplo, que muitas Seu vezes assim, CRM, tem dois né? tipos de médicos, os que fizeram residência e os que não fizeram. Você pega o médico que não fez residência, está vivendo de plantão, vai ganhar 30 pau. Mas o médico que fez residência, ele é um médico que tem uma tendência a ser muito mais bem remunerado, porque ele Seu aprendeu consultório, né? Com na, tudo, na né? prática, não na teoria. Sim. Então, vai ter bonde pra tudo que é lado. Quantos caras de Uber você pega que é nego formado, não sei o que, e é Uber. Não tô falando que Uber é ruim, pelo amor de Deus. Você tem advogado que mora na rua. É Eu isso. entrevistei um morador de rua que é advogado, cara. Sim, eu não tô Formado falando. com tudo. Eu acho o Uber uma profissão digna pra caramba. Como eu acho várias profissões. Prostituta eu acho uma profissão digna. Se a pessoa gosta de fazer aquilo que ela faz ou aquilo sustentar ela, quem é você para julgar? Ninguém, É né? o Faz corpo trampo dela. né? Eu acho também. É o corpo Eu dela. também acho. Entendeu? Não tô, mas eu tô falando que Você não está incentivando, você é Não. cada um, não é? Você tem que respeitar e pronto. Só que assim, tem profissões que você tem que evoluir, mesmo tendo diploma, você tem que continuar evoluindo, aprendendo, porque o mundo evolui. O que era medicina há 20 anos atrás? Antes, para fazer uma vacina, demorava 2, 3, 4, 5 anos. 10 anos para uma vacina. 10 anos. Hoje nós tivemos a vacina Covid em 6 meses. Se não é a ciência... Ciência Então- e tecnologia tá ultrapassando aí. Irmão, pô, chegando no final aqui, um papo super gostoso, super agradável. Mas ó, se você de repente quiser voltar para a política, você pode contar comigo. Eu sou um cara que eu faço questão de apoiar, porque sei do seu conhecimento, sei do seu trabalho, né? A gente, pô, te viu, né? E foi uma infelicidade você não ter sido reeleito na época. O povo ficou muito triste. As pessoas ficaram muito tristes. Mas eu perdi Ficaram por muito 50 mil votos. Então, cumpri ficou o meu por isso mesmo. Agradeço a todo mundo. Amo o que eu fiz. Amo a vida pública. Não me arrependo de ser deputado. Não me arrependo de ser vereador. Amo, aprendi muita coisa. A vida pública me transformou. Eu falo para todo mundo que fazer uma campanha é algo que você é indescritível É uma na loucura, vida. né? Ter o privilégio de exercer o mandato legislativo é maravilhoso. Não tem uma experiência maior que essa. Né? Você não pode achar que aquele poder é seu. Você está no poder e a qualquer momento você pode perder e acabou. Foi o que aconteceu comigo, cara. No dia seguinte que eu perdi a eleição lá, que era o meu último dia, perdi o meu motorista, perdi meu carro, perdi meu gabinete e fui tocar minha vida. Nossa, mas olha, esse homem aqui, gente, é tão querido aqui no bar. E é querido, viu? Você acha que não, mas você é muito querido aqui no bar. A Nova Gazeta do Ipiranga, né, faz os merchan lá no Instagram. E o homem tava sumido. Aí vai o Darlanzão lá, vamos fazer um vídeo comigo, lá na loja lá, porque tem um outlet aqui na Bom Pastor, da Cavaleira. Pô, o homem tava sumido. E não é que o homem veio lá, fez um vídeo comigo e bombou, o negócio bombou. O pessoal comentando nas redes sociais, até na loja lá, todo mundo falando. E bombou a loja porque o homem apareceu. Então parece mais, meu. O Ipiranga gosta de você. As pessoas, tem alguma novidade aí por vir aí, alguma coisa do Truco Louco? Não, nenhuma novidade, porque você é um homem cheio de improviso e de novidades. Fora o Sem Segredo que tá bombando aí, né, nas redes sociais. O mercado não tá não tá para peixe agora, Não tá, as coisas né? já tá muito difíceis, né? Mas pra todo mundo tá, né, irmão? Tá. Todo mundo, né? Não Tá. tem uma coisa que você Essa coisa fala. da bet, desses imbecis que jogam na bet, cara. Se você joga em bet, cara, você é um imbecil. Imbecil ao quadrado. eu Ao falo. quadrado, você é um imbecil, É. cara. Tá Acabando colocando com a as sua famílias, família em né? risco, entendeu? A tua saúde, cara que acabou perdendo casa, você é imbecil. Eu também acho. E assina embaixo aí. Irmão, queria que você deixasse suas considerações finais. É um prazer de novo estar aqui com você. Obrigado por ser um cara ocupado. Já tem alguns tempos já que eu estou querendo trazer ele aqui no podcast para conhecer um pouco mais do Truco Louco. O microfone é seu, irmão. Cara, só esse cara pra me tirar do convencional. Eu odeio ser entrevistado. Odeio. Né? Quando ele foi lá na loja para fazer o comercial, eu odeio.
Cara, assim, não é que eu tenha algum problema, nada, cara. Eu sou um turco louco mesmo, fui feirante, fui camelô, essa é minha história, eu tenho muito orgulho dela, mas não é que você não gosta, cara. Parece assim, eu não, é como se você não tivesse competência para fazer aquilo, né? Eu sou muito crítico nas coisas que eu faço. Mas eu que agradeço o Darlan aí pelo trabalho maravilhoso na Nova Gazeta do Ipiranga, pelo Instagram que ele tem. Ele é um cara carismático, é um cara envolvente, é um cara cativante. Eu acho que isso é legal. Eu amo Ipiranga, eu cumprimento até poste no Ipiranga, cara. Sim, eu cumprimento até poste O porque... povo te ama aqui, cara. O eu povo do Ipiranga cumprimento. ama você, cara. E eu não cumprimento por nada, né? Faz 20 anos que eu larguei a vida por... Eu cumprimento porque é uma coisa que eu aprendi na minha vida, né? A respeitar, a cumprimentar. Porque você virar. gosta de pessoas, você é um cara humilde, você é um cara de boa, você é um cara, pô, vem aqui, pá, não tem pava na língua, fala, você é muito parecido comigo. Então isso fez com que você estivesse aqui hoje também, irmão. Obrigado, Tá? Darlan. Valeu mesmo, Valeu, obrigado mesmo. Obrigado vocês aí por E tudo, tá? acompanha ele aí, ó, no Sem Segredo. Fala um pouquinho aí do Sem Segredo, Sem legal. Segredo é um podcast que eu fiz para me divertir. Já está com 60 milhões de visualizações. A gente entrevista desde Rita Cadillac, que eu amo aquela mulher, ao Andrés do Sepultura, ao Salvador da Rima, que é um grande artista que eu gosto. Né, assim, a gente entrevista todos eles, Rabino, a gente entrevista a Sheik, cara, a gente entrevista todo mundo, cara, porque é legal aprender com essas pessoas. E é bem dinâmico, viu, gente? Eu tenho assistido, legal. é bem legal, bem legal. É legal. Irmão, mais uma vez, muito obrigado, tá? Esse foi mais um Pod Ipiranga da Nova Gazeta do Ipiranga. Super beijão pra você, ó. Um beijo, fica com Deus, até semana que vem, hein? Valeu.